Dando continuidade a essa série de reflexões sobre os Exus, hoje nós vamos dar mais um passo na compreensão dessas entidades, segundo a Umbanda que eu pratico, tranquilo? Bem, basicamente existem dois tipos de Exus que se manifestam na Umbanda: os Exus batizados e os Exus coroados. Vamos começar com o Exu batizado. Esse Exu, até pouco tempo, era um espírito que estava perambulando aí pelo mundo sem um destino muito certo. Quando ele estava encarnado, ele não necessariamente foi uma pessoa má, pode ter sido, mas nem sempre. Mas ele também não evoluiu muito, ele viveu mais ou menos no nível padrão da humanidade. Deixou de cumprir certas coisas, acertou outras, algumas deixou a desejar e assim ele desencarnou, como provavelmente a maioria da humanidade faz. Chegando no plano espiritual, ele se conscientiza da vida que teve, das oportunidades que desperdiçou, onde acertou, onde errou, e ele começa por um processo de aprendizagem. Quando esse processo termina, e pode levar alguns anos, então ele retorna à Terra para se manifestar através dos médiuns e para deixar uma contribuição. Além da proteção espiritual que eu mencionei no primeiro vídeo, outra contribuição dos Exus são seus aconselhamentos, as diretrizes e o quanto a gente aprende, principalmente quando eles nos contam a sua história de vida, onde eles viveram, o que eles fizeram, onde acertaram, onde erraram, principalmente para mostrar para nós: olha, não faça como eu fiz. Eu estou vindo aqui dar um testemunho para vocês do quanto eu sofri, do quanto eu arrependo por não ter feito isso ou por ter feito aquilo. Então isso é muito instrutivo para a gente, eles vêm facilitar o nosso caminho, não é? E esse Exu, como ele estava até bem pouco tempo perambulando aí sem eira nem beira, ele tende a ter uma manifestação mais grosseira, rude, que às vezes exige um pouco mais de cuidado do médium, que às vezes recebe aquela energia muito forte e o médium não está acostumado com ela, então ele tende a extravasar. São manifestações que requerem ali dos cambones um pouco de atenção, mas principalmente porque o médium não sabe lidar com essa energia, com essa força e tende a exagerar. Então o cambone tem que ficar ali de olho, acompanhando essa manifestação e depois de algum tempo ela vai se asserenar, vai ficar tranquilo e aí médium e entidade já vão estar muito bem entrosados e vão conseguir trabalhar. É muito importante deixar claro que esse linguajar mais rude, às vezes mais agressivo, não é com o objetivo de ferir, de atacar ou de magoar uma pessoa. Não é muito diferente daquele tio que todo mundo tem, que é mais boca suja, que fala aquilo que pensa na lata, que não tem muito filtro, que não é muito polido, né, nas suas relações. É mais ou menos esse o tipo de comportamento de um Exu batizado. Porém, isso é importante deixar claro, são entidades completamente compromissadas com o bem. Não adianta chegar para uma entidade dessa e pedir qualquer coisa ruim, ele não vai fazer, é capaz ainda de te dar um puxão de orelha que você não vai esquecer tão cedo, né? E por que eles não vão fazer o mal? Porque eles acabaram de sair do mundo, eles acabaram de ter consciência do quanto fazer o mal é uma perda de tempo, quanto isso gera sofrimento, eles estão cansados disso. Eles querem evoluir, eles querem crescer, então eles têm um outro olhar sobre a vida, entendem? Então esse tipo de entidade jamais faria qualquer trabalho voltado ao mal. Bem, e o Exu coroado, né? O Exu coroado, ele começou como um Exu batizado e ele trabalhou durante muito tempo, muitas décadas às vezes. E nesse processo ele teve tantas experiências, tanto no que se refere ao plano material quanto ao plano espiritual, que ele enriqueceu o próprio espírito. Então são entidades que já têm muito tempo de estrada, muito tempo de aprendizado espiritual. Quando elas se manifestam, elas tendem a ter uma manifestação mais polida. São entidades mais educadas, mais gentis, embora ainda frequentemente bastante firmes no seu linguajar. É aquele Exu que,
quando se manifesta, ele quase não fuma, ele quase não bebe, que a gente sabe que são manipulações energéticas, outra hora eu falo sobre isso. Todos os que eu conheci até hoje eram entidades mais sérias, mais assim, centradas no seu objetivo, com manifestações muito pontuais, né? Então, essas entidades, depois de décadas de experiência, elas atingiram um patamar de conhecimento e de evolução espiritual que permite, inclusive, que elas possam chefiar pequenos bandos, pequenos agrupamentos de outros Exus que vão ou atuar num determinado terreiro, ou, enfim, realizar uma função específica, né? Então, às vezes, causa uma certa divisão na Umbanda, porque existem terreiros que só trabalham com Exus coroados. Então, são aqueles Exus muito educados, muito polidos, boa noite, seu moço. Enquanto você tem terreiros, como é o nosso, que também dá abertura para Exus batizados, que geralmente são aquelas manifestações mais densas, aquele linguajar mais rude, muita gente até se arrepia, nossa, aquele Exu é bravo. Não, ele está no processo dele, ele está amadurecendo, né? A Umbanda tem como princípio não virar as costas a ninguém. E uma coisa que eu acho importante falar é que a gente deve olhar para essas entidades como a gente olha para as pessoas. Existe uma romantização na Umbanda, né, que acha que Exu é um espírito luminoso que desceu nas trevas. O nosso olhar não passa por aí. Para nós, Exus são como a gente. E alguns estão um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho mais atrasados, mas todos com compromisso no bem, na caridade, do amor ao próximo, de ajudar aqueles que sofrem, de tal forma que eu posso dizer sem medo de errar que não há espaço na Umbanda para que Exu faça mal. Isso não existe. A gente não trabalha com o conceito de Exu dúbio, daquelas compreensões do tipo, se você pediu mal para Exu, a culpa é sua e ele só vai obedecer. Não, para a gente Exu é um espírito consciente, inteligente. Muitos deles tiveram papéis de destaque e relevância aqui na Terra. São entidades que raciocinam super rápido e estão cansadas de sofrer e de maneira alguma aceitariam fazer o mal a quem quer que seja. Novamente, isso é apenas um breve resumo para você ter uma ideia de como é que a gente pensa a respeito dessas entidades. E daqui a pouco vai sair mais um vídeo sobre esse tema. Até lá, se você gostou, curta aí, compartilha, mostra para outras pessoas. Beleza?